Gente, hoje é um dia de silêncio, de pausa e de profunda reflexão, né? A Sexta-feira Santa é uma das datas mais importantes para os cristãos, marcada pelo sacrifício, pelo amor e pela esperança, né? E para nos ajudar a entender o verdadeiro significado desse momento tão especial, eu recebo agora o diácono da Igreja Católica, Geraldo Luiz de Souza, para falar sobre o sentido dessa data, a mensagem que ela carrega e como podemos vivê-la de forma mais consciente. Geraldo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agradeço também a sua presença aqui, sei que é feriado, né? Deixou a família para estar aqui junto com a gente, levando o conteúdo para toda a comunidade que nos acompanha, tá? Seja bem-vindo. Eu agradeço o espaço que você abre, Maica, para que nós possamos realmente dar um sentido para aquilo que nós estamos vivenciando, né? E na realidade, logo mais às 3 horas eu tenho celebração, né? Mas quando a Mariana me procurou, não tinha como não aproveitar esse momento para podermos refletir um pouco. De fato, como você bem colocou, essa sexta-feira, ela tem um sentido muito especial, né? Os mais antigos costumavam chamar essa semana de a Semana Maior e a sexta-feira de a Sexta-feira Maior. E, na realidade, o que nós vivemos ontem, hoje e continuaremos a viver no sábado, principalmente no sábado à noite, com a chamada Vigília Pascal, é algo que faz parte de há uma unidade muito grande entre esses acontecimentos que formam um todo. Na realidade, aquele que foi crucificado ressuscitou. E a força da sua ressurreição é que dá sentido à morte. Então, a morte, ela é vencida. Todos nós vamos passar pela morte, mas nós não pararemos na morte. Esse é o sentido mais importante do que nós estamos celebrando. Então, olhar para a cruz não é olhar para um sinal de derrota, de violência. De dó. Ela foi tudo isso, de dó. Né? Ai, que é que talvez dó, o né, pior de ver. sentimento que nós possamos ter em relação a alguém é o sentimento de dó. Compaixão é diferente. Compaixão é sentir a dor do outro, nos aproximarmos e, quanto possível, estar ao lado e, quando pudermos, ajudar de alguma maneira. Né, Abraçar. Geraldo? Isso, acho que você falou uma coisa muito bonita quando você falou do silêncio. A Sexta-feira Santa nos educa ao silêncio. Porque o jejum que nós fazemos na Sexta-feira Santa, ele é um jejum que quer nos esvaziar. Então, o fato de nós colocarmos menos alimento e evitarmos principalmente aqueles alimentos que dão para nós uma sensação de saciedade, né? A carne, ela dá uma sensação de saciedade. Sim. Às vezes nós até usando a expressão um pouco chula, até nos empanturramos. E depois passamos estamos mal. cheios, né? Exato. Que é horrível falar isso também, tô cheia, E né? o objetivo desse dia é que nós nos esvaziemos e aí vem o silêncio. Porque, como você bem disse, quando uma pessoa está passando por um sofrimento, muitas vezes a melhor atitude que nós podemos ter é ficar do lado dela sem falar nada. Em silêncio. Nós somos de uma época que nós falamos demais e, invariavelmente, falamos mais do que devíamos. E, às vezes, do lado de uma pessoa que, às vezes, nós estamos até querendo consolar, nós estamos querendo ajudá-la, mas o nosso silêncio, Só de estar ali. só segurar na mão, o abraço, vai fazer a diferença para aquela pessoa naquele momento. Então, o dia de hoje é isso, é nós aprendermos a sair de toda essa balbúrdia, de toda essa correria na qual nós estamos envolvidos e nos deparar com o mistério do amor. O mistério do amor, porque aquilo que aconteceu foi por amor. Foi por amor. No último instante de Jesus, ele olha para a mãe. É emocionante, né? Não tem como não se emocionar ao ver essa cena. Isso. É muito e emocionante. quando ele olha para sua mãe, ele coloca o discípulo para cuidar da mãe, a mãe para cuidar do discípulo, como se ele dissesse: aqui está feito o que tinha que ser feito. Não ouviram a minha mensagem, aconteceu isso. Mas o que me trouxe aqui está para além. O que me trouxe aqui, que é o amor, vai continuar.
você cuidando da minha mãe cuidando de vocês. Ontem à noite, para quem participou das celebrações, ele lavou os pés dos discípulos. Ou seja, todos cuidando de todos. E ele é enterrado num jardim que lembra o jardim que foi o jardim onde tudo começou, com Adão e Eva, na história da fé. Esse jardim que Deus quer que seja cuidado como Ele o criou. Então esse nosso destempero, vamos dizer assim, né, Maica? Esse nosso jeito hoje, que nós estamos fazendo tudo e ao mesmo tempo não cuidando de nada. Não cuidamos das pessoas, não cuidamos da natureza, não cuidamos de nada. Então uma mensagem de cuidado, uma mensagem de esperança. Como você disse também, dizer, é possível, o que nós estamos vivendo não precisa continuar sendo dessa forma. O que não significa dizer que esteja tudo ruim. Sim. Quantas coisas boas nós temos. E mesmo através desses momentos ruins, a gente consegue, né, ter aí coisas boas, né? Eu sempre falo, igual a pandemia que a gente passou, ela trouxe coisas boas também. Um momento de muita tristeza, de muitas perdas, mas que a gente consegue tirar algo positivo. Eu acredito também que é isso que Jesus quer, através de todo esse momento que a gente revê, através dos teatros, das encenações maravilhosas, tanta gente comprometida, né, a levar essa mensagem, a refletir e diante dessa correria louca da vida, né, dos tempos modernos, a gente acaba esquecendo do verdadeiro sentido da vida. Então, através desse chamado, através dessas demonstrações de teatrais, da própria religião, é onde realmente fala, para aí, né? Presta atenção no que você está fazendo e venha viver esse verdadeiro amor que Deus nos deu. Exato. Impossível não se emocionar também como você se emocionou, viu? Obrigada, Geraldo, por você ter vindo aqui e trazer essa mensagem tão maravilhosa que realmente faz com que a gente reflita aí sobre o verdadeiro sentido da Sexta-feira Santa, da Páscoa e de tantos outros momentos religiosos, né? Que às vezes na correria do dia a dia vai ficando esquecido. Muito obrigada. Agradeço você ter aberto esse espaço para podermos nesse dia ter esse momento, como outros tantos que as pessoas estão tendo, mas você ter essa preocupação de levar isso para aqueles que estão te acompanhando sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa celebração, que não tem missa, né? Hoje é celebração. Hoje é só celebração, isso, né? Não tem missa nesse período, né? É só a celebração que acontece aí em várias unidades, vários espaços. Então, bom trabalho para você. Obrigado. E logo, logo aí vários fiéis estarão juntos, reunidos com você. Um abraço, tá? Bom demais, né, gente? Energia boa, né? Que mensagem gostosa. A tradicional Via Sacra da Catedral de Londrina também reuniu centenas de fiéis hoje pela manhã. Para a igreja, gente, é o período de reflexão, de renovação da fé, tudo isso que a gente acabou de falar aqui com o diácono Geraldo. E a gente confere como que foi esse período pela manhã. Olha só. Muitos fiéis começaram o dia com confissões, oração e adoração ao Santíssimo. Uma preparação de fé para um dos momentos mais intensos da Semana Santa, a encenação da Via Sacra, tradicionalmente celebrada na Catedral de Londrina. Ao longo do caminho, o sacrifício de Jesus, que foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Na encenação, Jesus recebe a cruz pesada como o pecado do mundo. No meio do caminho, ele encontra sua mãe Maria, um olhar que diz tudo sem palavras. Simão de Cirene o apoia para carregar a cruz, uma ajuda humana em meio à dor divina. Verônica limpa o rosto de Jesus. A imagem fica gravada no tecido e na fé. Durante o percurso, ele cai e se levanta enquanto é chicoteado pelos soldados romanos. E ainda assim tem forças para confortar as mulheres de Jerusalém. Durante a apresentação, os fiéis se emocionam, momentos de dor e de reflexão. Jesus segue no sacrifício e é pregado na cruz, um dos momentos mais difíceis. Depois de morto, seu corpo é retirado e sepultado. Um caminho de dor que termina em esperança, porque a história não acaba no túmulo. E a cruz para os cristãos
é porta de vida. A caminhada de Jesus até o Calvário foi representada e revivida com emoção pelo contador Fernando Alves, que participa da encenação há 14 anos. Ele destaca o sentido dessa entrega. É um sentimento muito gratificante de poder estar fazendo esse papel, né, de Jesus, né? Claro que o que a gente passa ali não chega nem perto do que ele viveu realmente, mas é uma emoção muito grande de a gente poder participar, vivenciar tudo isso e fazer com que as pessoas que estão ali também vivenciem isso de uma maneira diferente. Para a Igreja Católica, a Via Sacra é uma maneira de reviver os últimos momentos de Cristo e a Sexta-feira Santa é um chamado à conversão e ao amor. A gente celebra os últimos momentos de Jesus, né, a sua paixão, a sua morte e a sua sepultura. Então nós celebramos este momento lembrando que ele se fez pecado, entrega-se por amor a nós e nos convoca a uma vida nova. E na Sexta-feira Santa também essa celebração nos convoca a morrer em nós o egoísmo, a falta de amor, falta de paz, como a gente está vivendo, para depois a gente celebrar a ressurreição. Para os católicos, toda a Semana Santa é um caminho de preparação para a ressurreição. Vivendo bem a Páscoa, vivendo bem a Semana Santa, nós também estamos alimentando essa esperança que não decepciona e assim nós vamos viver, né, ressuscitados, viver uma vida nova, viver uma vida, sobretudo, não dominado pela desgraça, não dominada pelo pecado, não dominado pela morte, mas pela cruz e, sobretudo, pela ressurreição. Não tem como não se emocionar, né? Quero parabenizar o Silvano Brito com imagens do Ramondini, né? Que fez as imagens aí pela matéria que realmente traz toda essa reflexão através de cada passo, né? Desse momento aí que celebramos hoje e que façamos aí a reflexão devida, assim como o Diácono falou, tá bom? Parabéns pela matéria, Silvana Brito. Top demais.